Olá, irmão e irmã! Nós estamos aqui no canal Deus no Cotidiano, a liturgia como fonte de vida. E nós estamos aqui para adentrar na espiritualidade de cada parte da Santa Missa, para que a celebração da Santa Missa possa também refletir na nossa vida cotidiana. Por isso a gente pede que você se inscreva no canal do YouTube, que é onde estão todos os vídeos, que são curtinhos, mas bastante explicativos e profundos sobre cada parte da Santa Missa. E nós estamos no Instagram e no TikTok como fonte de divulgação desse canal, mas a gente ficaria muito feliz se você se inscrevesse lá no YouTube. E continuando aqui, falando sobre a oração eucarística, lembrando sempre que a oração eucarística, ela é feita das seguintes partes: o prefácio, o santo, a epiclese, que é a invocação do Espírito Santo, depois a narrativa da instituição da Santa Ceia, da Paixão do Senhor, depois a anamnese. Depois que nós levantamos, estamos de joelho, adorando o mistério do Senhor que está ali presente no seu corpo e no seu sangue. Depois desse momento, quando nós levantamos, nós fazemos a parte da anamnese, que é a memória das maravilhas que Deus fez, a narrativa da presença de Deus na história do seu povo. É interessante que quando nós escutamos uma narrativa histórica, nós nos sentimos parte daquele episódio histórico. Então é proposital que aconteça essa anamnese, a narrativa da presença de Deus na história do povo de Israel e também na história de cada um de nós que somos cristãos. Por isso que é importante nós estarmos bem abertos a compreender essa narrativa. Em seguida, vêm as ofertas. Ofertamos a Deus a nossa vida, o nosso sacrifício, as ações da igreja, as nossas lutas para nos mantermos como cristãos. A próxima parte nós chamamos de intercessões, porque daí pedimos, pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pelo nosso bispo local, pelo nosso pároco, pelas pessoas que já faleceram, porque quando estamos na Santa Missa, nós estamos, com a Igreja Celeste, que são aqueles que já nos precederam na glória de Deus. Estamos aqui, como igreja militante, aqueles que estão na luta para sermos cristãos, para implantar o reino de Deus na nossa sociedade, e também estamos junto com a igreja padecente, que são os nossos irmãos, as almas que estão no purgatório. Então, aqui na Santa Missa é toda a igreja celeste, a igreja militante, a igreja padecente, que recebe a intercessão. Então rezamos pelos que já se foram, rezamos pelas nossas lutas, rezamos pela igreja, e assim nós concluímos a oração eucarística com a chamada doxologia final. Doxologia significa um louvor muito grande. Então, quando o presidente da celebração ergue a patena e o cálice e começa a rezar por Cristo, em Cristo, nós chamamos essa parte de doxologia final. Estamos encerrando com um grande louvor a oração eucarística. E a Assembleia toda responde amém, ou até mesmo canta o amém, porque toda a oração eucarística, que é o centro da celebração da Santa Missa, é uma oração de louvor, é uma oração de ação de graças, é o que nós podemos chamar, com uma fala bíblica, de sacrifício de louvor, porque nós louvamos ao Pai em Jesus, no Espírito Santo, pela nossa história de salvação. Então, quem é cristão não vive a vida sem um sentido, não vive a vida sem um propósito. Pelo contrário, nós sabemos que toda a nossa história está inserida na história de salvação, que é narrada na Bíblia Sagrada e também narrada durante a oração eucarística na Santa Missa. Nós sabemos que nós não estamos aqui por um acaso, mas nós somos cristãos porque seguimos a Jesus. E o que Jesus nos mostra? Jesus
Jesus nos mostra o Pai, Jesus nos mostra um Pai que nos ama, Jesus nos mostra que o Espírito Santo habita em nós para que nós possamos nos relacionar com um Deus de amor. Então nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas a oração eucarística, ela dá ênfase a quem é Deus. Assim como Jesus nos ensina a olhar a Deus como Pai, a oração eucarística também é esse grande momento. Como Jesus, nós olhamos o Pai, que quer o nosso bem, que é um Pai de bondade, que deseja a nossa salvação. Por isso que nós encerramos a oração eucarística com essa doxologia final, dizendo, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, o que nós fazemos, tudo para nós é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é uma fala do presidente, mas nós, como povo de Deus, respondemos amém, afirmando, somos cristãos, enxergamos o mundo e enxergamos a vida através de um olhar amoroso de Deus que nos ama e nos quer bem. Que nós possamos vivenciar a oração eucarística com muito mais consciência, muito mais profundidade, muito mais espiritualidade na nossa vida e aprender a orar da maneira como a oração eucarística nos mostra, sempre olhando ao Pai como Jesus no Espírito Santo, olhando sempre mais a bondade, o amor, as maravilhas, as intervenções de Deus na história do que aquilo que nos faz mal. É claro que nós podemos pedir ajuda de Deus para tudo aquilo que nos faz mal, mas jamais esquecer que nós estamos no coração de um Deus que é amor.